Abra sua Bíblia, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Há 15 dias atrás, nós encerramos uma série de mensagens, às quintas-feiras, sobre como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Quantos acompanharam a série? Levante a mão, por favor. Que bênção! Deus nos abençoou, trazendo porções onde nos lembraram de que entre o urgente e o importante, o que deve prevalecer não é o urgente, mas é o importante. Muitas coisas são urgentes, mas a gente precisa lembrar que Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não poderia lhe ser tirada. Eu quero iniciar hoje uma série de mensagens pensando acerca do Evangelho dos Evangélicos. Nós estaremos ministrando essas mensagens às quintas-feiras e eu quero encorajar você a não perder nenhuma. Nós seremos encorajados a tentar encontrar o Evangelho do Reino de Deus num mundo que conseguiu, melhor dizendo, desconstruí-lo e construir um Evangelho dos evangélicos que em determinado momento é muito distante do Evangelho da Graça. Eu quero ler o capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 1. Se você tem caneta e papel, comece a anotar. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a justificação pela fé permite que haja paz no nosso coração. Versículo 2: por meio de Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Também sabemos que a perseverança produz um caráter aprovado. E também sabemos que o caráter aprovado produz a esperança. Diga amém. A esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele próprio nos concedeu. De fato, irmãos, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Olha o que diz o versículo 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Versículo 8, todos juntos, bem forte. 1, 2, 3 e já. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, mesmo quando nós ainda estávamos chafurdados no pecado. Dizem os estudiosos do Novo Testamento, chamados carinhosamente de analíticos do Novo Testamento, que essa carta que Paulo escreve aos Romanos é uma carta magna, é uma carta teológica, é uma carta em que Paulo teve por objetivo trazer uma linha tênue entre a salvação pela graça, a justificação pela fé. E quando chega no capítulo 5, o que Paulo está fazendo é justamente pintando o quadro da prova do amor de Deus por nós. Paulo diz que Cristo nos ama de tal modo que foi capaz de permitir que Jesus morresse na cruz, mesmo eu e você ainda tendo a nossa vida afundada no pecado. É o que diz o versículo 8. Quando eu olho para o mundo em que nós estamos vivendo, irmãos, eu penso que há uma necessidade urgente de redefinirmos o evangelho que pregamos, o evangelho que cremos. Existe um escritor americano chamado Warren Wiersbe. E o Wiersbe diz algo interessante quando escreve o livro Crise de Integridade. Ele diz que nós, evangélicos, damos tão mau testemunho que levamos os não evangélicos a acreditar em muitos momentos que o evangelho é do tamanho dos evangélicos.
O evangelho de Jesus tem sido confundido pelo evangelho pronunciado por alguns evangélicos. Tenho percebido ao longo da minha vida cristã que o evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho para os super espirituais, como alguns pregam. O evangelho, eu queria que você anotasse isso em nome de Jesus, o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho de Jesus não é um evangelho para os cristãos musculosos, os cristãos acadêmicos que conseguem aprisionar Jesus nas suas teses teológicas. O evangelho de Jesus, o evangelho do reino, o evangelho da graça não é para gente barulhenta, gente bonachona que consegue manipular o cristianismo, reduzindo a uma esfera sentimental. O evangelho do reino, o evangelho da graça não é o evangelho triunfalista, o evangelho vivenciado por aqueles que só vivem no alto da montanha, desfrutando de glória e que não conseguem descer e passar pelo sofrimento do vale. O evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho bíblico, o evangelho que vem da cruz, o evangelho de Jesus não é para pessoas destemidas que não conseguem derramar lágrimas. Quando eu leio a Bíblia, quando eu olho para Jesus Cristo, a sua caminhada terrena, o que ele fez sendo ungido da parte de Deus, o que ele fez como sendo o Messias prometido, o que eu aprendo a olhar para Jesus é que o evangelho dele, o evangelho do reino, o evangelho da graça, é um evangelho disponível para pessoas dilapidadas, pessoas sofridas, pessoas dilaceradas, pessoas derrotadas, pessoas exauridas, pessoas sobrecarregadas, pessoas vacilantes, pessoas que têm joelhos fracos, pessoas pecadoras, pessoas inteligentes que reconhecem a sua falência, pessoa honesta que admite os seus pecados. Nós precisamos redefinir urgentemente o que é evangelho da graça. E às quintas-feiras nós vamos caminhar nessa direção. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que o problema é que o evangelho, preste atenção nisso, o evangelho apresentado por alguns evangélicos está muito distante, está bem diferente do evangelho apresentado por Jesus. Quantos concordam nisso? Levanta a mão, por favor. Está distante. Nós somos seres hoje midiáticos. Nós nos impressionamos pelos artistas da televisão. Nós compramos as mercadorias que são apresentadas de forma midiática. Só que quando a gente traz para a Bíblia, a gente percebe que o evangelho desenvolvido por alguns evangélicos, não são todos, está muito distante do evangelho apresentado por Jesus. O evangelho de alguns evangélicos, irmãos, é um evangelho triunfalista. Só fala em vitória, aliás, o jargão é só vitória, não se vê derrota, não se vê sofrimento, é só vitória, é só triunfar, é só conquistar. A pessoa quer conquistar, a pessoa quer possuir, a pessoa não sofre, a pessoa está desprovida de dificuldade. Um evangelho triunfalista. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra Jesus dizendo que ele não veio para os que estão sãos, mas ele veio para os que estão enfermos. O Filho do Homem veio buscar e salvar todos quantos estão perdidos. O evangelho apresentado por alguns evangélicos, além de ser triunfalista, é um evangelho mercantilista, um evangelho à base de mercado, é um hedonismo religioso terrível, é um evangelho mercantilista. É um evangelho que ensina para você que você precisa comprar as bênçãos de Deus. Logo, tudo na vida cristã para esses evangélicos não é resultado do que Deus fez por você, mas é resultado do que você faz para Deus. Irmãos, isso é um absurdo. Ainda que você faça muita coisa para Deus, nada poderá se comparar ao que Ele fez por você na cruz do Calvário. O evangelho apresentado por alguns evangélicos, além de ser mercantilista, além de ser triunfalista, é um evangelho fundamentalista, literalista, ou seja, não há espaço para fé. É um evangelho vivido friamente na letra. Pessoas conhecem Jesus pela letra, mas não conhecem Jesus pela experiência de vida. O evangelho apresentado por alguns evangélicos é um evangelho clericalista. Já existe um jargão novo que eu aprendi. Para Deus todas as coisas são impossíveis,
Mas se aparecer alguma coisa que você não consiga resolver e Deus não se arrisca a resolver, pode falar com um bispo, apóstolo ou coisa do gênero que ele resolve para você. Clericalismo. Personificação de Deus. Existe uma igreja no Rio de Janeiro que agora os fiéis são obrigados a beijar a mão do pastor e pedir bênção. Bênção, pastor. E aí questionaram esse pastor o porquê dessa prática, e ele disse o seguinte: se fazem com o Papa, não vai fazer comigo? É esse tipo de evangelho que Jesus apresentou? Responda para mim, sim ou não? Responda, irmão, sim ou não? O problema é que, por conta disso, a palavra graça, que é santa, que é bíblica, que é puramente espiritual, preste atenção nisso. Essa palavra graça tornou-se banal pelo mau uso, tornou-se banal pelo uso em excesso. Ninguém mais acredita na graça. Aliás, a graça de Jesus não mexe mais conosco da mesma forma que mexia com os nossos pais. Eu me lembro de um pastor pregando em que afirmou que uma cristã maranata disse o seguinte: quando eu estava no mundo, eu fazia coisas erradas, mas eu acreditava que Deus me amava. Agora que eu estou na igreja, eu só faço coisas corretas, mas não consigo acreditar que Deus me ama. Por que isso? Entenderam sim ou não? Vou repetir. Ela dizia, quando eu estava lá no mundo, fazendo a opção de coisa errada, eu acreditava que Deus me amava, porque diziam para mim que Deus me amava. Hoje eu estou na igreja, só faço coisa correta, mas eu não consigo acreditar que Deus me ama. Por quê? Porque o evangelho apresentado por alguns evangélicos, que é muito diferente do evangelho trazido por Jesus, é o evangelho patogênico, ao invés de ser um evangelho terapêutico, ou seja, é um evangelho que deixa as pessoas doentes ao invés de curá-las. Existem algumas questões teológicas que eu não encontro resposta. Por exemplo, crente fica endemoniado? É uma questão. Existe uma corrente que diz que sim, outra corrente que diz que não. E as duas apresentam bases bíblicas pelos seus defensores. Mas a questão é, se a Bíblia diz que onde habita o Espírito, não há espaço para outra coisa, e a Bíblia diz que onde há luz não há trevas, por que será que existe tanta gente endemoniada dentro da igreja de Jesus? Porque é um evangelho apresentado por eles que não cura, que não transforma, que não gera caráter de Cristo, que não gera mudança de atitude, que não gera transformação. Mas é um evangelho supermercado, onde você entra e pega o produto que melhor lhe agrada. Ah, meus irmãos, nós precisamos devolver à graça o valor que ela sempre teve. Como todos concordam, digam amém. Nós precisamos devolver. Existe um escritor chamado David Sims, ele diz algo interessante, diz assim: a experiência da graça de Deus é o fator mais terapêutico no processo da cura da alma humana. Melhor do que se assentar na cadeira de um psicólogo, embora ele faça parte do processo de cura, melhor do que sentar numa cadeira de um psiquiatra, embora ele faça parte do processo de cura, é render-se à graça de Jesus, que não faz parte do processo de cura, mas ela própria é a fonte de toda a cura. Nós precisamos voltar ao evangelho. Eu quero encorajá-los nessa noite a acreditar que o evangelho de Jesus, o evangelho da graça, preste atenção nisso, o evangelho do reino, o reino de Deus, preste atenção, o reino de Deus não é, meus irmãos, um condomínio fechado. O evangelho de Jesus, o evangelho do reino, o evangelho da graça, não é um condomínio fechado, um condomínio reservado a pessoas elegantes. A igreja não é um museu para aqueles que se dizem santos, a igreja é um hospital para pecadores. O reino de Deus é para um elenco de pessoas que compreendem suas falhas. Jesus veio para os pecadores. Essa é a mensagem do evangelho. O evangelho de Jesus Cristo não pertence apenas àqueles que são decentes.
O Evangelho de Jesus Cristo não pertence apenas àqueles que são piedosos. O Evangelho de Jesus, diz a Bíblia, também está acessível aos pecadores, às pessoas marginalizadas, tanto quanto os cobradores de impostos. Essa mensagem que nós precisamos pregar. O Evangelho de Jesus alcança o executivo, mas também alcança aquele que não tem teto. O Evangelho de Jesus alcança os superastros, mas também alcança pessoas simples, alcança fazendeiros, mas alcança prostitutas, alcança viciados, alcança fiscais do imposto de renda, alcança vítimas da AIDS, ou seja, o amor de Jesus alcança todo tipo de pessoa. Essa é a mensagem do Evangelho. O amor de Jesus por nós é um amor incondicional. Não está condicionado ao que você faz por Ele. Jesus dispensa o amor dele sobre você, apesar do sentimento que você abriga no seu coração por ele. O amor dele por você independe do sentimento que você tem para com ele. É um amor incondicional. O amor de Jesus é um amor imerecido. Ele te ama apesar de você não ter merecimento algum para receber tamanho amor. Aliás, o amor de Jesus é irretribuível. Por mais que você faça, você nunca será capaz de retribuir o amor que Jesus tem por você. Você precisa acreditar nisso. Eu quero voltar ao texto e apenas destacar. E Paulo diz que a prova maior desse amor de Jesus por mim e por você passa necessariamente pela cruz do Calvário. Paulo diz: Deus provou o seu amor para comigo e para com você. De que forma? Cristo morrendo por nós, ainda que nós estivéssemos afundados no pecado. Eu quero trazer rapidamente 4 características ou 4 verdades a respeito dessa morte de Cristo na cruz do Calvário, e eu tenho certeza que você vai explodir nessa poltrona e vai vibrar muito com aquilo que o Espírito vai te dar. Em primeiro lugar, Deus te amou tanto ao ponto de Jesus morrer na cruz do Calvário. E existe um versículo muito conhecido, chamado por alguns de versículo de ouro na Bíblia, como se ele fosse o mais importante, ou mais importante que os outros, né? Que é João 3,16, quando a Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira, e esse tal maneira não é na função definitiva, mas é descritiva, porque toda definição pressupõe uma limitação, e a descrição pressupõe um conceito, ou seja, a Bíblia não está definindo o amor de Deus, ela está descrevendo. Deus amou você de tal maneira, de forma tão ilimitada, que enviou o seu Filho unigênito, e a palavra unigênito significa monogenê, o único que foi gerado com a mesma essência daquele que o gerou, ou seja, o próprio Deus entregou a própria vida por você, na pessoa do Filho, para que você, que crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, você já parou para pensar, ou vocês já pararam para pensar, que eu e você só podemos ter a vida eterna porque existiu a morte? Se não existisse a morte, se não tivesse existido o evento chamado Cruz do Calvário, eu e você não teríamos esperança de um futuro promissor. Deus nos ama de tal forma, irmão Cláudio, que existiu a morte no caminho de Jesus. E eu quero apontar rapidamente 4 verdades acerca da morte. Em primeiro lugar, escreva: a morte de Jesus foi uma morte natural. Ou seja, quando eu falo que a morte de Jesus foi natural, eu estou asseverando que de fato Jesus morreu. Jesus sofreu a morte. A morte não é utopia. A morte não é uma construção, um ditado, um pronunciamento da igreja evangélica. A morte de Jesus não é fruto da imaginação dos cristãos. A morte de Jesus não é ilusionismo, não. A morte existiu, a morte aconteceu, Jesus morreu. É uma morte natural. Aquele que estava preso naquele madeiro morreu como morreram tantos outros que também foram crucificados. Jesus morreu. Jesus tornou-se capaz de sofrer a morte. A morte é um fato, eu e você não podemos negá-la. Alguns dizem que Jesus não morreu, apenas desmaiou por conta dos terríveis sofrimentos que fora submetido. Mentira. A Bíblia diz que Jesus morreu, e não somente morreu, mas permaneceu morto durante 3 dias.
Só que louvado seja Deus que a minha e a sua esperança não acabou na rua sem saída, não acabou na cruz do Calvário, nem acabou no túmulo novo de José de Arimateia. Jesus morreu, isso é fato, isso é verdadeiro, é realidade. Morreu sim, porém, ele não permaneceu morto. Ele reviveu e está vivo e está presente entre nós. A morte é um fato. A morte é natural. Jesus sofreu uma morte natural. Mas também eu penso que num segundo momento, a morte de Jesus natural também se caracteriza por uma morte não natural, ou seja, uma morte anormal. Como assim, pastor? Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que a morte, ela passou a existir como consequência do pecado. A Bíblia diz no Velho Testamento que a alma que pecasse deveria morrer. Pecou? A lei diz, quem peca morre. Por isso que a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. Porque a morte de Jesus foi capaz de fazer por mim e por você o que a lei não tinha capacidade para fazer. A lei dizia que a morte que a alma que pecasse deveria morrer. Porque o salário do pecado é morte, o pagamento do pecado é morte. Só se paga pecado com morte. Diz o texto de Romanos 6:23. Não é isso? O salário do pecado é morte, mas o dom gracioso de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Por que, pastor, a morte de Jesus foi uma morte anormal? Porque a morte é salário do pecado, é resultado do pecado. E Jesus não tinha nenhum pecado. A morte estava destinada para aqueles que haviam pecado. Eu quero afirmar para você nessa noite, para você vibrar nessa poltrona, que Jesus não somente veio ao mundo sem contaminação do pecado, como também Jesus permaneceu no mundo sem cometer pecado. Ele permaneceu limpo, ele permaneceu puro, a morte não tinha nenhum direito sobre ele. Ele não cometeu pecado, logo ele não tinha que morrer. Por isso que a morte dele é uma morte anormal. Porque mesmo não tendo pré-requisito para receber morte como pagamento, a Bíblia diz em João capítulo 10, que ele decidiu por livre e espontânea vontade entregar a sua vida, porque esse poder ele recebeu do Pai, de dar e de retomar a vida a hora que ele quisesse. Eu fico às vezes olhando no momento da Páscoa, começa aquela discussão estéril, que não leva a lugar nenhum. Quem é culpado pela morte de Jesus? Quem matou Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Foi Pilatos? Foram os sumos sacerdotes? Quem matou Jesus, irmão? Ninguém matou Jesus. Se você olhar o início dos evangelhos, você percebe que todas as vezes que alguém tentou matar Jesus, a tentativa foi frustrada. Jesus recém-nascido, a Bíblia diz que Herodes tentou matar Jesus, ordenando que todos os recém-nascidos fossem mortos. A Bíblia diz que o anjo apareceu, José, Maria e Jesus foram para o Egito, e a frustração ou a tentativa de Herodes foi frustrada. Ah, pastor, mas só um caso? Não, vou dar outro caso para você. Jesus agora já grande, entra na sinagoga, a Bíblia diz que ele começa a ler o texto profético no rolo do profeta Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a restaurar os contritos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Nesse momento Jesus olha para aquele povo e diz: hoje se cumpriu essas escrituras. O povo fica indignado, o povo fica eufórico, pegam Jesus, levam para cima do monte. Diz Lucas capítulo 4 que o povo levou Jesus para o monte para precipitá-lo abaixo, para matá-lo. Porém, a mesma Bíblia diz que Jesus saiu do meio deles sem que ninguém pudesse vê-lo. Outra tentativa de matar Jesus frustrada. Pastor, só isso? Não. Jesus está no Getsêmani. Depois daquele período de oração, chegam Judas e os soldados. E aí a Bíblia diz que Judas identifica Jesus com um beijo, os soldados o prendem, e Pedrão pega a espada e tira a orelha de Malco.
Qual foi a palavra de Jesus para Pedro? Pedro, guarda a espada, porque quem com a espada fere, também com a espada será ferido. E outra coisa, Pedro, não fica preocupado não, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele enviaria legiões que iriam me livrar desse momento. Fica tranquilo, ou seja, Jesus foi preso não porque o coração do homem planejou. Jesus foi preso porque Ele quis e se permitiu ser preso. Diante de Pilatos, és tu o rei dos judeus? Tu dizes. Qual é a palavra de Jesus para Pilatos? Eu estou aqui porque o meu Pai deu autoridade para estar aqui. Todas as tentativas de matarem Jesus foram frustradas. Por quê? Porque Jesus é um Cristo inassassinável, embora essa palavra não exista no nosso vernáculo. É um Cristo imatável, embora ela não exista. Mas pastor, por que o senhor está usando uma palavra que não existe? Porque não existe palavra que consiga descrever o evento chamado morte de Jesus. Ninguém matou Jesus, ninguém assassinou Jesus. João 10 diz que ele deu a sua vida por livre e espontânea vontade, e ele fez isso porque ele tinha autoridade para fazer, de dar a vida e de retomar a hora que ele quisesse. Por isso que a Bíblia diz que Jesus morreu sim, mas não permaneceu morto. Quem é que foi que tirou Jesus da tumba? Quem foi lá e profetizou para que Jesus saísse da sepultura? Quem disse, morto, espírito entre nele e sai? Ninguém disse, ninguém levantou Jesus, ninguém ressuscitou Jesus, ninguém ressurgiu Jesus. Jesus ressurgiu dentre os mortos pelo seu imensurável poder. A morte de Jesus é uma morte anormal, porque apesar de não possuir pecado, ele decidiu morrer. Terceiro lugar, a morte de Jesus é natural, é anormal, mas é uma morte que eu chamo de preternatural. O que é isso? Antes de Jesus encarnar, a morte de Jesus já havia sido determinada. Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Você pode dar glória a Deus por isso? Ou seja, a morte de Jesus foi marcada, foi determinada de antemão. A morte de Jesus, Edmilson, aconteceu não porque o coração do homem planejou. A morte de Jesus aconteceu porque assim Deus determinou. A cruz não foi um fator surpresa na história de Jesus. Existe um filósofo francês que diz que quando Jesus veio ao mundo, ele não imaginava que os homens iriam matá-lo, ele esperava que os homens iriam segui-lo. Coitado desse filósofo. A cruz não foi um acidente de percurso na história de Jesus, não. A Bíblia diz que quando Jesus veio a esse mundo, ele já veio com a missão específica de morrer naquela cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que Adão existisse, antes que a queda existisse, antes que o pecado entrasse no mundo, a salvação por meio da morte de Jesus já havia sido determinada. E por último, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Uma morte natural, é fato. Uma morte anormal, porque ele não tinha pecado. Uma morte pretérita, ou seja, aconteceu de antemão, antes que todas as coisas fossem criadas. Mas por último, a morte de Jesus é uma morte sobrenatural. É uma morte extranatural, porém não antinatural. Por quê? Porque aquela morte da cruz do Calvário foi diferente de todas as demais mortes que aconteceram e de todas as demais mortes que ainda vão acontecer. Aliás, gente, tratando-se de Jesus, tudo é diferente. O seu nascimento foi diferente. A Bíblia diz que o nascimento de Jesus não foi apenas um nascimento virginal, mas foi resultado de uma concepção virginal. Ou seja, não houve presença do espermatozoide. Tem mulheres que ficam grávidas mesmo sem ter acontecido a penetração. Porém, mesmo estas precisam ter a presença do espermatozoide. Pode uma mulher virgem ficar grávida, sim ou não? Sim.
Porém, Maria não foi agraciada apenas com o nascimento virginal, dando luz a Jesus e permanecendo virgem. A Bíblia diz que houve uma concepção virginal. José não possuiu Maria, não teve relações com ela, não teve presença do espermatozoide. Como explica esse evento? O evangelista Lucas diz: o Espírito do Senhor desceu sobre ela, a sombra do Altíssimo a cobriu, ou seja, o que em Maria foi gerado foi obra do Espírito Santo. O nascimento de Jesus foi diferente, a vida de Jesus foi diferente e a morte de Jesus foi diferente. Por quê? Porque aquela morte, irmãos, não foi morte. Não foi? Aquela morte não significou o fim. Aquela morte foi vida. Aquela morte significou o início. Ou seja, por isso que Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz era o meio de execução romana. Só tomava a cruz aqueles que estavam caminhando para o local em que seria crucificado. Era o meio romano de execução. Por que será que Jesus pegou a cruz e carregou por aquela via crucis? Porque era o meio de execução romana. Ou seja, o crucificado ou o condenado era obrigado a carregar a sua cruz, fazer aquele martírio, caminhar por aquela via dolorosa até o local em que a cruz seria fincada e ele seria crucificado. Por isso que quando Jesus olha para os discípulos e diz: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, caminhe para a morte, siga-me. Ser discípulo de Jesus é caminhar para a morte? É. Mas seria desastroso se o evangelho terminasse aqui. Para alegrar o seu coração, ele não termina aqui. Porque o mesmo Jesus diz o seguinte: caminhou para a morte? Caminhei. Só que tem o seguinte: quem perder a vida por amor a mim, encontrá-la. A morte em Jesus não é morte, é vida. A morte em Jesus não significa o fim, significa o começo. Por que o começo? Porque naquela cruz do Calvário, naquele dia, quando houve a morte, quando o céu se escureceu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, ou seja, é o início, porque naquele dia, através daquela morte, a Bíblia diz em Hebreus que nos foi aberto um novo e vivo caminho, que nos leva diretamente à sala do trono de Deus. Como está diferente o evangelho apresentado por alguns evangélicos? Num tempo em que o evangelho apresentado por alguns evangélicos é triunfalista e só exalta a vida triunfante, o evangelho apresentado por Jesus é um evangelho em que exalta e conclama a morte. Porém, uma morte que gera vida, uma morte que não significa o fim, mas uma morte que evidencia o início de uma nova caminhada com Cristo. A minha oração é que você seja um instrumento usado por Deus, a sua família seja um instrumento usado por Deus, para comunicar um evangelho semelhante ao evangelho apresentado por Jesus. Um evangelho que traz sofrimento, sim, mas um evangelho que traz glória. Foi Jesus quem disse em Mateus 5,12: felizes, extremamente felizes, serão vocês quando forem perseguidos por causa da justiça, porque da mesma forma perseguiram os profetas que existiram antes de vocês. Mas aqui, alegrem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Aleluia! Você está disponível ou disposto a morrer para que a vida de Cristo habite em você? Este é o evangelho da graça. O evangelho em que orienta a crucificação do nosso ego, a crucificação da nossa maldita autonomia.
um evangelho que nos convida a viver a vida de Cristo aqui nessa terra. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: já estou crucificado com Cristo, morto em Cristo, sepultado em Cristo, e vivo não mais eu, porque eu estou morto, mas Cristo vive em mim. E a vida de Cristo que eu vivo agora na carne, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, o mesmo que me amou e também se entregou por mim. Deus provou o amor dele por você através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Aquela morte não significou a derrota da igreja. Aquela morte não significou a frustração dos planos divinos, negativo. Aquela morte asseverou a maior vitória que a humanidade poderia conquistar. A vitória sobre o diabo, sobre os demônios, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a carne. Agora, nenhuma condenação há. Não é lá, não é quando Cristo voltar, é agora. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Que diremos, irmãos, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou na cruz do Calvário por nós. A pergunta é: será que Ele não nos dará com Jesus todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? O pecado? O diabo? O mundo? A carne? Não, é Cristo quem morreu, mas ressurgiu dentre os mortos e está à direita do Pai intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, o perigo, a espada, a nudez. Está escrito: fomos entregues à morte todo dia, somos levados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Por isso eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação ou qualquer outra criatura, inclusive o diabo e os demônios que são criaturas, nem eles poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho da Graça. Um evangelho marcado por sofrimentos terrenos, sim, mas sofrimentos terrenos que não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Esse é o Evangelho da Graça. O Evangelho de morte, sim, mas como diz Paulo: eis que vos digo um mistério. Olha o pessoal do reteté. Aleluia. Nem todos morreremos, fisicamente falando, mas transformados, todos nós seremos. E olha aqui, ó, será um fenômeno que você nunca viu. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, versículo 51, que será no momento, Alcides, num piscar de olhos. A única coisa que você vai ouvir é que uma trombeta vai soar, aleluia. A trombeta irá soar. Os que morreram fisicamente, porém não morreram espiritualmente, porque João 5:24 diz que, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida, não entra em condenação, passou da morte para a vida. Os que morreram fisicamente, porém não morreram espiritualmente, ressurgirão. E nós, que não passarmos pela morte física, seremos transformados. Por quê? Porque é necessário que o que é corruptível, lá não entra corrupção, lá não tem mensalão, não tem coisa do gênero. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. E quando isso acontecer, a Bíblia diz: cumprir-se-á a palavra que está escrita ou foi dita pelos profetas: tragada foi a morte pela vitória. Que vitória? A cruz.
Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como termina essa palavra de Paulo? Portanto, conjunção coordenada sindética conclusiva. Rogo, portanto, meus amados irmãos, continuem firmes, constantes, perseverantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Tem gente que usa esse texto como pretexto, fora do contexto. Já ouvi uma opção de gente usando esse texto para valorizar o serviço que alguém fez na igreja. Já viram isso? Vamos presentear o pastor. Aí vem a irmã. Portanto, meu amado irmão, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Paulo não está falando dessa obra não, irmãos. Paulo não está dizendo que você tem que ser firme e constante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Não é recompensa nessa terra, não. É recompensa no céu. Porque nessa terra, as pessoas podem não reconhecer o que você fez. Mas a Bíblia diz que existe um livro que está escrito, que estão escritas todas as obras que foram realizadas. Naquele dia, por conta da morte que aconteceu, eu e você poderemos ouvir dos lábios do Mestre que morreu, mas que ressurgiu. Você foi fiel no pouco? Sobre o muito eu vou colocar você. Venha, venha. Venha para o lugar que foi preparado para você. Venha, venha, venha para o lugar que eu preparei para vocês. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança a terra que foi preparada para vocês e se tornou acessível a vocês por conta da morte de Cristo na cruz do Calvário.